Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 24 de janeiro de 2021. É 0h09. Lição número 7 da classe de jovens. Daniel, um estadista que orava. Começando aqui com a hora da revisão. Resposta número 1. Não se deixaram iludir pelos banquetes e mantiveram seu compromisso com Deus. Resposta número 2. Seus nomes foram trocados. Número 3. Foram jogados na fornalha ardente, porém não sofreram nenhum mal. Resposta número 4. Que onde estivermos, Deus está conosco, também estará. Ou melhor, que onde estivermos, Deus lá conosco também estará. Resposta número 5. Nabucodonosor, Belsazar e Dário. A lição de hoje, a lição número 7, Daniel, um estadista que orava. Aí a primeira coisa que nós vamos perguntar é o que é uma pessoa estadista, o que é um estadista. O estadista é uma pessoa que é formado na arte de governar. Pessoa que governa bem, né? Texto do dia. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo 10. Há uma questão no versículo chave nosso aqui, que já é bastante interessante, que diz que Daniel orava 3 vezes no dia, dando graças a Deus. Ele dava graças. Muitas vezes nós oramos ao Senhor somente para fazer uma lista de pedidos, ao invés de dar graças a Ele por já ter o que nós temos, ser grato a Deus. Síntese: Daniel é um grande exemplo para todos os cristãos. Veremos o quanto a oração e a fidelidade a Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estadista. Veremos que Daniel foi um grande exemplo para nós, principalmente para você jovem, que vai sempre se questionar: o que eu vou ganhar se eu fizer, se eu tiver alguma habilidade para a obra do Senhor e eu praticar esta arte que eu tenho na obra, o que eu posso ganhar, o que eu vou ganhar com isso? Isso não é nenhum pecado você desejar algo, você vê o seu ganho, não é nenhum pecado, não há nenhum problema nisso. É completamente saudável você pensar no que você vai ganhar. E você verá hoje o que Daniel ganhou por ser uma pessoa que orava ao Senhor e se manteve fiel a Ele. Daniel também é uma das pessoas que se salvaria por sua reta justiça, né? Assim como Noé e Jó. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e 20. Introdução. Daniel provavelmente nasceu e cresceu em Jerusalém, ainda nos tempos de Josias, o último rei piedoso que governou Judá. Os textos deixados por ele nos levam a crer que viveu muitos anos, aproximadamente 90, dos quais 70 foram no exílio, jamais voltando à sua terra natal. Sabemos que Daniel era de linha real e nobre, recebendo assim em sua terra natal uma sólida educação. Então Daniel, ele passou 20 anos na sua terra e 70 anos no exílio. Nota que nesses 20 anos, então portanto ele era bem jovem, ele recebeu uma boa educação justamente porque ele era da linha real e nobre. E veremos a vida de Daniel, o que a vida de Daniel traz para nós como lição, como aprendizado. A educação de Daniel e de seus amigos na corte babilônica. E o Senhor entregou. Entre os judeus levados à Babilônia estava um grupo muito seleto. O rei havia solicitado que alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, e entre eles estavam Daniel e seus amigos. Veja que aqui nessa questão da Babilônia, não era qualquer pessoa que foi chamada, que foi levada. Daniel e seus amigos foram alguns dos que foram. E olha que grande era os adjetivos dessas pessoas, né? As qualidades, né? As grandes qualidades.
Vemos que eram jovens sem defeitos, eram formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento. Em outras palavras, era uma pessoa muito bem estudada, era muito bem instruída. Aí você pode pensar assim, eles foram muito instruídos, mas acabou sendo levado cativo. Mas para tudo Deus tem um propósito. Romanos 8:28 vai falar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E isso quer dizer que até o mal que as pessoas tentam fazer conosco, esse mal acaba se tornando uma boa coisa. E nós veremos que sim, teve um lado bom. Em mundo de ilusões e tentações, quando os jovens chegaram à corte do rei, foram, com certeza, surpreendidos com o que lhes aguardava. Tudo se desenhava para um fim trágico, onde suas vidas seriam ainda mais abaladas e o sofrimento ampliado. Talvez fossem presos, submetidos à fome ou a uma rotina de trabalhos forçados. Mas não. Quando chegaram, receberam o conforto do palácio, a abundância da comida real e as mordomias de uma vida onde o trabalho braçal não os ameaçava. Era tudo o que os jovens entre 15 e 20 anos poderiam querer. Veja que, aparentemente, isso aqui seria um bom negócio. Quem não quer uma vida dessa, né? Ser bem tratado, bem recebido. Entretanto, isso não passa de um mundo de ilusões e tentações. É claro que em alguns lugares você será bem recebido assim, e de fato será algo de coração, algo sem nenhum segundas intenções, vamos assim dizer. Aqui nós vemos que existiu o conforto do palácio, a abundância de comida real e as mordomias de uma vida onde o trabalho braçal não nos ameaçava. É tudo que muita gente queria, não só os jovens, mas também os adultos, os adolescentes, crianças principalmente, uma vez que vemos que em alguns lugares ainda existe o trabalho infantil forçado, né? Então veja que aparentemente quando nós estamos em algum lugar, e o adversário sempre vai jogar isso para nós, principalmente para você que é jovem, trazer para você um bom prato, vamos assim dizer, né? Uma boa aparência. E isto pode ser, esse banquete pode ser de várias formas. Pode ser de uma forma de um romance, por exemplo, de um namoro novo, e você olhar e ver uma jovem ou um jovem de boa aparência, que tem uma boa formação, mas na verdade é uma armadilha de Satanás para a sua vida. Então veja que há uma necessidade de nós termos discernimento do Espírito para nós não nos deixar levar nesse mundo de ilusões e tentações, porque certamente ele virá. Uma identidade firmada na rocha. Os 4 amigos tiveram seus nomes mudados numa tentativa de fazer com que suas identidades fossem desconstruídas, juntamente com outras estratégias complementares. Chamavam-se Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, o Senhor é gracioso; Misael, quem é igual a Deus; e Azarias, o Senhor ajuda. Esses eram seus nomes verdadeiros. Respectivamente, passaram a ser chamados Beltesazar, o nome do principal deus babilônico; Sadraque, servo de Acur, deus lua; Mesaque, a sombra do príncipe; e Abnego, servo de Nego, deus da sabedoria. Eu reluto muito em dizer esses nomes. Geralmente eu sempre falo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isto aqui muitas das vezes, quando alguém entra em algum lugar, um grupo, em algum caso, é possível que queiram ter os seus nomes mudados por alguma razão. E aqui nesse contexto nosso de Daniel, seria mudado para dizer o seguinte: você não é mais do Senhor, você agora é nosso, você pertence à Babilônia. Assim como o nome sugere geralmente aquilo que a pessoa é, como nós vemos aqui, Isaac, por exemplo, que quer dizer riso, José, Deus acrescentará. Vemos que aqui uma mudança de característica, não é só uma questão de nome. Aqui a mudança o intento deles era mudar a característica desses jovens que veio de Israel. Eles queriam mudar a sua essência. Entretanto, veremos no decorrer da lição que isso não foi possível. Eles tiveram os nomes mudados sim,
mas não a sua essência. Eles permaneceram na mesma essência. Então, cuidado quando pessoas quiserem vir querer trocar o seu nome. Você precisa ver o que eles estão te chamando e o que isso significa. Muitas das vezes você pode pensar, mas isso não tem nenhum valor. Sim, tem muito valor. Muito valor. Então, cuidado, não permita que pessoas te chamem de qualquer maneira. Você é servo do Deus Altíssimo e Deus te chama pelo nome. Se até Deus te chama pelo nome, por que pessoas, você deixará outras pessoas te chamarem de qualquer maneira? A oração em tempos difíceis, caos, tormentas. Daniel foi vítima de uma conspiração que impunha uma restrição às orações a Deus. Ele deveria emudecer e não conversar com o Pai. O preço pela desobediência seria alto, ser atirado na cova dos leões. A fé inabalável que ele tinha em Deus, resultado de uma vida de comunhão com o Pai e oração, o impeliu a dizer não. Daniel foi parar na cova dos leões. Vemos que na cova dos leões, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um leão de perto e ouvir seu rugido. O rugido dele é bem alto e ele é feroz, ele é voraz. Então a última coisa que alguém deseja, em sã consciência, é parar na cova dos leões. É a última coisa, porque certamente seria o jantar ou o almoço do leão. O que não aconteceu com Daniel por algumas razões, né? Mas principalmente porque ele tinha uma vida de oração e Deus o livrou da cova dos leões. Nós podemos também conjecturar, de uma forma até simbólica, ou talvez até literal, que Daniel não foi devorado pelo leão, porque na cova dos leões estava o leão da tribo de Judá, no caso, Cristo. Há também pessoas que dizem que Daniel não foi devorado pelos leões, porque como Daniel era uma pessoa muito fervorosa, vivia no espírito, então o leão não sentiu o cheiro da carne. Bom, de qualquer forma, importa que Daniel foi livre da cova dos leões, da fúria dos leões, não da cova, mas da fúria, porque o Senhor, o Deus de Israel, estava com ele, porque ele tinha uma vida de oração. Vidas que oram em todo o tempo. Qual seria a sua postura se você estivesse no lugar de Daniel? É fácil erguermos nossas mãos na igreja e glorificarmos a Deus com nossas palavras e cânticos, quando temos saúde, prosperidade, quando tudo vai bem com a nossa família, namoro ou noivado. Mas será que clamamos a Deus com a mesma intensidade dos sons e das notas musicais que saem de nossas bocas quando enfrentamos dores e tribulações? Quando estamos na bênção, estamos na prosperidade, vamos assim dizer, quando não está nenhum problema, não perdemos ninguém, estamos bem empregados, estamos felizes no namoro, no noivado, aí nós estamos felizes da vida, estamos alegres, então vamos louvar ao Senhor e erguemos as mãos e cantamos alto louvores ao Senhor. Mas e quando aperta o negócio? E quando o negócio se estreita? E quando o namoro se acaba, ou o noivado se rompe? Ou quando estamos desempregados? Será que louvamos a Deus com a mesma intensidade, assim como diz Abacuque capítulo 3, versículo 17? Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação? O Senhor é a nossa salvação, é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Então, independente da nossa circunstância, nós devemos dar glórias a Ele. A Bíblia diz que este é o desejo de Deus, né? Que em tudo demos graças a Ele. A disciplina da oração. Quando entregamos ao Senhor a nossa vida, devemos entregar também o nosso tempo, pois a desculpa de muitos para não orar é a falta do tempo. Quando em nosso dia a dia buscamos a face de Deus em oração, não importa quanto tempo dure a sua oração, estamos glorificando a Ele com toda a nossa existência. Então Deus passa a guiar-nos em segurança por caminhos elevados. Daniel ocupava um cargo importante, deveria ter muitos afazeres, mas isso não impedia a sua disciplina de oração. Bom, há algo extremamente, rigorosamente igual ao que você tem e Daniel também possuía. Vocês tinham duas coisas extremamente semelhantes. E o que era? O tempo. O mesmo tempo que Daniel tinha de 24 horas, você também tem um tempo de 24 horas. Na verdade são 23 horas e 56 minutos, né? E 4 segundos, se eu não estou enganado. Mas geralmente a gente arredonda para 24 horas. Então veja que nós não podemos ficar dando desculpas. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Sim, nós temos tempo.
O problema é que nós deixamos outras coisas sobrepujar, ou seja, está sobre a nossa prioridade. Ao invés de termos a prioridade de orar, vamos colocar outras prioridades, vamos fazer outras coisas, vamos ficar na internet, ou vamos assistir uma série na TV, ou coisas do tipo. Então, outras coisas estão tomando o tempo da nossa oração, e não importa o tempo que você ora, não importa se você ora 5 horas ou 5 minutos, importa que você ora. D.L. Moody dizia que não sabia se orava 10 minutos, mas sabia que não ficava 10 minutos sem orar. Veja que nós temos uma tendência de ficar dando desculpas. Eu não tenho tempo para orar. Não importa o tempo que você ore, importa que você tire um tempinho para o Senhor. 1 minuto, 2, 5 minutos, 1 hora. Importa que nós tenhamos uma vida de oração, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós precisamos ter um tempo para o nosso Senhor. A oração de Daniel e as revelações do Senhor. Um homem de oração. A oração se traduz em uma prática que nos permite chegar diante do Altíssimo e abrir nossos corações. A oração era constante na rotina do simples homem chamado Daniel. Antes de ser profeta ou estadista, ele era um ser humano com todas as suas fragilidades e características. Outra coisa que vemos também que você tem em comum com Daniel. Ele também tinha as mesmas fragilidades e as mesmas características que a sua. Aí você vai dizer assim, mas eu sou uma jovem, eu sou uma menina. Mesmo você sendo uma menina, você também tem a mesma fragilidade e características de Daniel. A diferença básica é que há o homem e há a mulher. Então veja que aqui, mesmo se você for uma menina, você também precisa manter uma vida de oração. E sim, você tem as mesmas paixões, ou pode ter as mesmas paixões que Daniel possuía. Por quê? Porque todos nós somos humanos, nós somos feitura de Deus. Então, certamente temos as mesmas paixões, como diz Tiago capítulo 5, versículo 17. Somos sempre sujeitos às mesmas paixões. O estadista que orava. Daniel, logo que foi elevado a cargos de alto escalão nos palácios da Babilônia e em pouco tempo tornou-se um dos homens de confiança dos reis, o jovem judeu foi nomeado conselheiro-chefe da corte real de Nabucodonosor. Também foi nomeado terceiro no comando do império de Belsazar e um dos príncipes do comando do império de Dário, ou Dario, abaixo apenas do imperador. Cada um desses momentos na vida de Daniel foram marcados por tempos tranquilos e também por tenebrosas tempestades. Olha que Daniel orava e você deve estar se perguntando, o que eu ganho com isso? Você ganha projeção. O Senhor faz você ser grande para o propósito dele. E também pode ser que seja o seu propósito. De repente você também almeja alcançar alguma coisa e o Senhor acaba te concedendo porque você é uma pessoa que ora. Então veja que aqui ele foi nomeado terceiro do comando de Belsazar, era conselheiro-chefe da corte real de Nabucodonosor, também estava no comando do império de Dário. Então veja que o Senhor projetou Daniel para cima, ele elevou Daniel. Daniel foi para cima, ele subiu a sua formação, acabou virando estadista por conta disso. Ele teve a arte de governar, ele começou a governar. Por quê? Porque ele era um homem que orava. E apesar que alguns tentaram fazer com que Daniel não orasse mais, impedisse o desejo de orar, mas Daniel continuou orando, ele não cessou o seu hábito de orar. Muitas das vezes nós colocamos, antes eu consegui orar porque eu não fazia isso, mas agora estou fazendo, por exemplo, antes eu não só trabalhava, eu só fazia faculdade, não trabalhava, mas agora estou trabalhando também, não tenho mais tempo. A gente sempre dá uma desculpa, né? Mas na verdade, quando nós queremos fazer, nós fazemos. Nós damos desculpa quando nós não queremos fazer, né? As orações que Deus ouve. As orações que são feitas pelos humildes e longânimes, quando oramos com humildade e longanimidade, sem almejar benefícios próprios e autopromoção, Deus se agrada e percebe que nossa posição está no bem do próximo e na bênção sobre os que necessitam do cuidado divino. As orações que são feitas com fé e paciência. Bom, Deus ouve as nossas orações, e quando nós estamos humildes diante do Senhor, principalmente, assim como Jó orando pelos seus amigos,
nós nos preocupando com outras pessoas, não só conosco, mas não fazemos aquela oração egoísta, né, que somente eu primeiro, eu segundo, não. Nós temos aquela tendência de orar para o nosso próximo. Quando nós oramos para que Deus abençoe o nosso próximo, nós também somos abençoados por conta disso, porque Deus vê em nós a nossa humildade, a nossa simplicidade de se importar com os outros. E é isso que Deus quer de nós, que amemos uns aos outros. Então a nossa oração precisa também ter fé e paciência. Por quê? Porque você tem fé no Senhor. Então você ora. Aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Ele existe, tem que ter fé que Ele exista. Por outro lado, por que tem que ter paciência? Porque a sua oração hoje pode não ser respondida hoje. Ela pode demorar por dias. Nós vemos o próprio Daniel orou ao Senhor e demorou 21 dias para o Senhor responder a oração. Então há orações que demoram dias, semanas, meses e até anos. Então nós precisamos ter maturidade de compreender que as nossas orações são ouvidas do Senhor, mas ainda não é o momento. Vemos, por exemplo, Ana, os estudiosos acreditam que Ana orou durante 24 anos para que o Senhor abrisse a sua madre e ela fosse mãe de Samuel, mas foram 24 longos anos de oração. Então nós precisamos persistir na oração, né? Persistir, como diz lá Lucas 18, né? Nós temos que persistir naquilo que nós queremos que faça justiça por nós. Nós precisamos continuar perseverando em oração. Conclusão: valiosas são as lições aprendidas com aqueles que temem ao Senhor e se permitem viver constantemente guiados pelo Espírito Santo. Jovem, coloque sua vida por completo nas mãos de Deus e glorifique-o constantemente com todas as suas palavras, ações, decisões, posturas e tudo que for proveniente de sua caminhada. Então coloque tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, número 37, parece que é o número 4. Salmos 37, número 4. Deleite-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Então, quando nós estamos deleitados no Senhor, deleitado é ter prazer no Senhor. Quando o Senhor é o nosso prazer, então tudo que nós queremos está, na verdade, no desejo do coração de Deus. Então, certamente, o Senhor nos concederá aquilo que nós estamos pedindo, porque está dentro da vontade dEle, como diz lá 1 João capítulo 5, versículo 14. Então, nós oramos ao Senhor, porque se for da vontade dEle, Ele certamente nos concederá. Há orações que o Senhor, às vezes, não nos concede, porque não está na vontade dEle, porque há algumas questões que nós não compreendemos, nós não sabemos, é algo que nós estamos pedindo que, na verdade, pode fazer com que nós nos afundássemos. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor, como diz o livro de Tiago: pede e não recebe porque pede mal para o seu próprio deleite. Ou seja, pessoas que estão pedindo algo para o Senhor somente para usufruir daquilo de uma forma egoísta. Então, essa oração o Senhor não atende. Então nós precisamos compreender, né? Orar ao Senhor, pedir ao Senhor segundo a vontade dEle. Você pode e deve pedir a Deus algo na sua oração e especificar para Deus o que você quer, mas sempre termina: Senhor, se for da sua vontade, porque pode não ser da vontade de Deus. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma irmã que ela queria muito ter um filho, e teve um filho, que inclusive amigo meu, que não tenho notícia dele há muitos anos. E olha como é a situação: ela pediu ao Senhor um filho, Deus concedeu um filho a ela. Só que esse filho, com 2 anos, ele faleceu. E esta mãe ficou muito angustiada e pediu a todo custo para que Deus ressuscitasse o filho. E relutou muito com o Senhor, pediu muito ao Senhor para que Ele ressuscitasse a criança. Por fim, apesar que Deus falou para ela que não era da vontade dele que ele vivesse, ela ainda assim insistiu. E o Senhor devolveu a vida daquele menino, um menino de 2 anos. Ele é vivo até hoje. Ela já partiu para a eternidade. Entretanto, o maior sonho desse filho era matar a mãe. Então veja que Deus sabia, né? Esse menino entrou no meio do crime, virou uma pessoa difícil de lidar, por meio de drogas e tudo mais. É o máximo que eu sei dele, não sei muita coisa, porque ele desapareceu, ninguém sabe dele. A última vez que eu tive notícia dele é que ele estava preso. Então veja que
Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor, mas nós não sabemos o que vem depois. Deus sabe o que vem depois. Então, se você está pedindo algo ao Senhor e Deus não te dá, Deus não te concede, fica no Senhor, fica na vontade de Deus. Eu sei que às vezes dói, mas fica na vontade do Senhor, porque certamente o Senhor te dará vitória segundo a vontade dele. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!